Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de Teologia na disciplina de Missiologia. Hoje nós vamos falar sobre um tema, como todos os outros que nós temos abordado aqui neste curso, nessa disciplina, mais um tema fundamental para a igreja, que é missões mundiais. Nós vamos entender melhor o que significa de fato ser missionário, vamos entender também a importância das missões e como nós podemos contribuir. Então, fique até o final e não perca nenhum detalhe, porque essa aula pode transformar a sua visão sobre o papel do cristão no mundo. Então, vamos começar já pensando que o campo missionário é o mundo. E Jesus Cristo ele nos deixou uma missão clara e abrangente ao dizer: o campo é o mundo. Isso está registrado em Mateus no capítulo 13, em versículo 38, conforme você está vendo aí na tela. E Jesus Cristo não disse que o campo é apenas Jerusalém, ou que é apenas a Judéia, ou que é Roma, ou só a nossa própria cidade. Não! Muitas vezes nós pensamos que o nosso campo de atuação é somente a nossa comunidade local, mas Jesus foi extremamente claro ao dizer que o campo é o mundo todo. Só que, infelizmente, hoje, ainda alguns se mostram apáticos. O que é apatia? É falta de sentimento. Então muitos se mostram apáticos. Ou inclusive o que é pior, existem muitos que são contra a obra missionária. E tem outros que até apoiam, mas de forma passiva, sem se envolverem ativamente. Só que cada um de nós, como crentes, temos o dever de incentivar as missões, orar pelos missionários, orar pelos que estão sendo enviados e também contribuir financeiramente para o sustento desses obreiros. Nós já vimos numa aula, em um vídeo anterior, que existem 6 formas de fazer missão, que é indo para o campo missionário, contribuindo com missões, orando pela obra missionária, preparando novos missionários, instruindo e encorajando aqueles que têm chamada a aguardarem o tempo de Deus e encorajando aqueles que estão no campo missionário. Então são 6 maneiras de nós fazer missões. Normalmente se diz que a missão se faz de 3 formas: com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que contribuem. Mas neste curso nós temos enfatizado que existem no mínimo 6 maneiras de fazer missões. Neste canal aqui tem um outro vídeo onde nós mostramos 25 ferramentas missionárias. Então procure aqui, que eu vou até deixar aqui no card aqui para que você possa assistir esse vídeo também. E quando nós estamos falando aqui sobre a urgência de que nós precisamos fazer a nossa parte, Jesus Cristo estava dizendo que tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, basicamente ele estava dizendo que esse texto que fala tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, nós estamos nos referindo ao texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e versículo 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E, por favor, note que Jesus não estabeleceu uma ordem sequencial. Ele não disse: olha, primeiro vocês vão evangelizar toda Jerusalém, depois vocês vão evangelizar toda a Judéia, e depois toda a Samaria, e só depois de ter evangelizado Samaria, Judéia e Jerusalém, vocês vão evangelizar os confins da terra. Não. Ele deu uma ordem para que isso fosse feito de forma simultânea. Jesus Cristo queria, de fato, que o evangelho fosse pregado em todos os lugares ao mesmo tempo. Até porque, se fosse de forma sequencial, talvez o evangelho ainda estivesse
confinado ou reservado apenas para a nação de Israel. Só que as viagens missionárias de Paulo, elas resultaram na fundação de igrejas na Ásia e na Europa, e também em cartas que ainda hoje são lidas, né? Foram muitas das epístolas de Paulo foram escritas especialmente por conta das viagens e do trabalho do apóstolo Paulo. E essas cartas que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas na Ásia e na Europa, elas compõem cerca de 1/3 do Novo Testamento. Então, Atos dos Apóstolos, e nós já vimos em um outro vídeo sobre isso, ele é o livro das missões, é o verdadeiro manual que traz a verdadeira receita para qualquer missionário. E é importante, nós não podemos esquecer que o cristianismo se tornou universal, se tornou global, chegou a diversas localidades graças a essa simultaneidade na pregação. Campanhas ou cruzadas evangelísticas. Vamos falar um pouquinho agora sobre um método muito utilizado nas missões, que é campanhas ou cruzadas evangelísticas. E na Bíblia nós temos cruzadas ou campanhas evangelísticas. Inclusive, a primeira viagem missionária de Paulo, ela durou cerca de 2 anos, conforme nós já vimos no outro vídeo aqui no canal, e foi mais ou menos entre os anos 48 e 49 depois de Cristo. E nós vemos em Atos 3 dos Apóstolos 13:6, nós lemos, melhor dizendo, e tendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo homem mágico, falso profeta judeu, chamado Bar Jesus. E aqui neste texto, a palavra grega dierkomai, que é usada para atravessar, sugere uma turnê, né, uma viagem evangelística por toda a ilha. E inclusive existe um comentarista, que é o Dr. William Ramsay, um arqueólogo, melhor dizendo, que investigou o livro de Atos. Ele confirmou a precisão das descrições geográficas de Lucas, e o que reforça a importância dessas campanhas. Mas também em Listra e Derbe, conforme está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 7, que está escrito: e ali pregavam o Evangelho. Nós vemos nessa viagem que Paulo e Barnabé realizaram uma cruzada evangelística entre os gentios, o que gerou grande movimento na região. E inclusive eles curaram um homem coxo de nascença, e os moradores daquela localidade ali ficaram tão impressionados que os confundiram com divindades romanas e chegaram inclusive a chamá-los de Mercúrio e de Júpiter. E essa passagem mostra o impacto e a relevância dessas cruzadas na expansão do Evangelho. E chegamos então às campanhas da atualidade. Hoje, as campanhas evangelísticas continuam a ser um método eficaz de evangelização. Nós já vimos em um outro vídeo, nessa disciplina de missões e evangelismo, que nós tivemos diversos pregadores que promoviam grandes cruzadas evangelísticas aqui no Brasil. Pastor Bernard Johnson, tivemos Morris Cerulo, na Argentina tivemos Didi Ávila, na África tivemos pastor Reinhard Bonke com a Christ for All Nations, o Cristo para as Nações, que hoje essas cruzadas ainda são realizadas aí na África através do pastor Daniel Colenda. Então tivemos diversas cruzadas que eram realizadas em ginásios, estádios de futebol e em lugares de grandes concentrações. E essas campanhas tiveram resultados excelentes, resultados extraordinários. Só que hoje já não se faz assim tantas cruzadas evangelísticas, porque hoje as pessoas dizem: nós já temos a TV, já temos o rádio, já temos a internet, para que cruzadas evangelísticas? Mas ainda as cruzadas evangelísticas hoje, nos nossos dias, continuam sendo extremamente essenciais. E é importante que a gente tenha em mente que a gente precisa, para que uma cruzada seja bem sucedida, ela precisa atender
vários requisitos, inclusive os requisitos espirituais para que tenha uma organização adequada. Uma cruzada, ela precisa ser planejada, tem que ser orada, precisamos ter equipe de discipulador, precisamos ter equipe de conselheiros, precisamos ter, em muitos lugares ainda é preciso ter autorização das autoridades, seja lá da prefeitura, da província. No caso de estádios, tem alguns que são do governo federal, do governo estadual, precisa ter autorização. E para que tenha essa autorização, ela não é do dia para a noite, não é de hoje para amanhã. Precisa ter planejamento, precisa ter organização, precisa ter oração, precisa ter um grupo de intercessão. Então tem que ter a organização adequada para que não saia nada errado. E o modelo de campanha evangelística, de cruzada evangelística, é um modelo bíblico, mas nós precisamos estar atentos aos propósitos e principalmente aos métodos utilizados para garantir o sucesso e a edificação da igreja. Então, concluindo, é importante que você lembre que hoje nós vimos a importância das missões mundiais, vimos também como elas são fundamentais para a expansão do reino de Deus. Nós vimos também que o campo é o mundo e que a nossa missão é levar o evangelho a todas as nações, e isso de forma simultânea, seguindo o exemplo dos apóstolos e utilizando, acima de tudo, métodos bíblicos, como as campanhas evangelísticas. Nós não podemos ficar parados. É nosso dever incentivar, orar, contribuir, preparar missionários. Vamos abraçar essa missão com urgência e com dedicação. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma aula do nosso curso de teologia. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com seu pastor, com os irmãos da sua igreja, para que mais pessoas entendam a importância das missões mundiais. E nos conte nos comentários como que você tem contribuído para a obra missionária. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, no nome de Jesus.